Bom, essa parte de valuation eu vou praticamente só ler os slides, porque eu tentei deixar bem explicado nesses slides o passo a passo para você fazer o valuation de uma empresa, ou seja, de uma ação, porque todos os tópicos levantados aqui já foram discutidos em itens anteriores. Por isso que o valuation é a última parte desse nosso curso, tá? Então, eu vou ler os slides aqui. Vocês prestam bastante atenção. Como esse curso é um curso online, você pode parar e repetir várias vezes, ler com calma os slides depois, que acredito que você vai entender. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um e-mail para o meu e-mail pessoal, caioamoede@gmail.com, que eu respondo as perguntas lá, não só referente a este item, mas a qualquer outra dúvida que vocês eventualmente podem ter. Então vamos lá. Vou ler todos os slides aqui da parte de valuation, que vai do slide 86 até o slide 95. Então, vamos começar. Valuation. Essa é a última etapa da análise de uma empresa. Ou seja, com base no valuation é que tomaremos, enfim, a decisão de investir ou não na empresa. Essa parte dedica ao cálculo do preço justo de uma ação, que pode divergir de outros analistas e investidores do mercado, mas que servirá de parâmetro para tomarmos a decisão de investimento. Logo, precisamos calcular o preço justo de uma ação, ou seja, de uma empresa, pois o que adianta esta apresentar uma saúde financeira sólida que fora verificada através dos indicadores contábeis se o preço atual dela está muito acima do seu preço justo. O método que abordaremos de valuation neste material será o do PL projetado ou preço sobre EBIT projetado, nesse caso, para aquelas empresas que têm característica mais cíclica, como as empresas de papel e celulose e siderurgia. Os outros métodos de valuation, conhecido como fluxos de caixa e dividendos descontados, podem ser encontrados em nossa apostila de valuation no site da Blue Chip Invest, da parte de blog. Aí tem aqui um endereço caso você queira conhecer esses outros métodos. Bom, prosseguindo. O método do PL, ou preço sobre EBIT, projetado, se baseia inicialmente numa boa análise vertical e horizontal. Item este já abordado na parte de contabilidade e também na projeção de receitas. Ou seja, temos que projetar todos os itens de uma DRE para o próximo ano. Após isto, encontraremos o lucro líquido ou EBIT projetado para o próximo ano, que dividido pela quantidade de ações da empresa nos dará o lucro líquido ou EBIT projetado por ação. Por último, através do lucro líquido ou EBIT projetado por ação, multiplicamos pela média histórica do PL, ou preço sobre EBIT da empresa, ou pela média do setor desses dois indicadores, que no caso é o PL, o preço sobre EBIT. Para o correto cálculo da média histórica desses dois indicadores, PL ou preço sobre EBIT, devemos, através de uma boa análise vertical e horizontal, expurgar os itens que inflaram ou depreciaram em excesso o lucro líquido ou EBIT, e que são considerados eventos não recorrentes, para assim fazer o correto ajuste dos valores desses dois indicadores no passado. Dito isto, vamos detalhar como se faz a projeção dos itens de uma DRE, para que o investidor possa assim fazer uso do método do PL, ou preço sobre EBIT projetado. Primeiro item: receita líquida.
O primeiro passo para efetuarmos uma boa análise consiste na projeção da receita futura da empresa. Para sua projeção, podem ser usados alguns métodos. Entre eles, temos média histórica de crescimento dos últimos anos, análise estrutural da indústria ou setor da empresa, que no caso acabamos de abordar em nosso material de análise setorial, sendo que este é o mais apropriado, relação histórica entre crescimento do PIB versus empresa ou do setor. Enfim, esses são alguns dos métodos para se projetar a receita para o próximo ano. É essencial saber também as estratégias da empresa, pois isto nos ajudará a projetar o potencial de crescimento dela. Suponhamos uma varejista de brinquedo com 100 milhões em receita anual. Suponhamos que todo esse mercado tenha registrado receita de 70 bilhões ano passado. Pressupondo uma taxa de crescimento de 3% nesse mercado nos próximos 10 anos e um market share de 5% para a empresa, obteríamos uma previsão de receita de 4,7 bilhões para a empresa em 10 anos e uma taxa de crescimento composta em receitas de 46,98%, ou seja, praticamente 47% de taxa de crescimento composta da receita. Aí tem aqui previsão de receitas em 10 anos. Aí tem aqui a fórmula 70 bilhões, que é o tamanho de mercado da companhia, vezes 1,03, que é quanto a empresa vai crescer por ano nos próximos 10 anos, elevado a 10, vezes 5%, que é a participação de mercado dessa companhia. Igual, como a gente falou, 4,7 bilhões. Ou seja, daqui a 10 bilhões, considerando essas premissas nossas aqui, a empresa terá uma receita de 4,7 bilhões. Margem operacional ou EBIT. Para estimar a margem EBIT, lucro antes do resultado financeiro e imposto de renda, dividido por receita líquida, ou seja, a margem EBIT é o lucro operacional dividido pela receita líquida. Então, para estimar a margem EBIT da empresa, temos que fazer uma boa análise vertical e horizontal dos últimos demonstrativos da empresa, o que abordamos na parte de contabilidade. Após esse tipo de análise, vemos se as contas de custos e despesas têm um comportamento estático no âmbito da análise vertical. Caso tenha, isso servirá de base para se projetar a futura margem operacional, ou margem EBIT, em que temos que avaliar ainda se a empresa está com toda a sua capacidade de produção preenchida ou não, pois caso não esteja, ainda há espaço para futuros ganhos de margens, além de descobrir se a companhia tem planos de expansão, em que, se tiver também, haverá espaço para futuros ganhos de margens. No caso das contas do passado não terem comportamento estático, é preciso ler os últimos relatórios de resultado para se descobrir os motivos dessas alterações, pois pode ser vários fatores, como ganhos ou perdas não recorrentes, oriundos de vendas de algum item imobilizado ou perda em alguma causa judicial. Enfim, logo, nesse caso, estes itens devem ser expurgados para refletir a correta margem EBIT da empresa registrada em anos do passado, e assim fazer a sua correta projeção. No caso do histórico da empresa ser muito limitado, podemos usar a média do setor como meta a ser atingida pela empresa em ano futuro. Pode-se ainda ligar para a empresa para perguntar quanto eles pretendem alcançar ou esperam de ter de margem operacional. Mas nesse caso, essas informações são mais difíceis de serem conseguidas, pois dificilmente as empresas disponibilizam guidance para os próximos anos. Então, esses são os itens que você tem que considerar para se projetar o lucro EBIT e, consequentemente, a margem
EBIT da companhia. No entanto, o item foge à regra da projeção em relação à receita líquida, que são os itens de receita e despesa financeiras. Estes dois vão depender dos recursos que a empresa terá em caixa e aplicações financeiras, e do tamanho da sua dívida, em que pode depender ainda destes estarem atrelados ou não a alguma moeda estrangeira. Para isso, vamos pegar o exemplo da Yorship Maxson, que terminou o ano de 2007 com 2 bilhões 843 milhões de dívida em reais, sendo que 1 bilhão 467 milhões está em dólar e 727 milhões e 879 mil em euro e o resto em real. E essa dívida tem seu seguinte cronograma de amortização. Em 2018, vai haver uma amortização de 1,3 bilhões de reais. Em 2019, haverá uma amortização de 679 bilhões de reais. Em 2020, haverá uma amortização de 390 milhões de reais. Em 2021, de 300,5 milhões de reais. Em 2022, de 116 milhões e 848 mil reais. Em 2023, de 3 milhões 737 mil. Ou seja, a amortização são as parcelas que você tem que pagar da dívida sem considerar os juros. Porque tem a amortização mais os juros. A amortização é só a parcela do principal, fora os juros que você tem que pagar. Aqui, no caso, só fala da amortização. Desculpe. Aí, continuando. A sua dívida, ou seja, a dívida da Yorship Maxson, a sua dívida tem um custo de 7,44%. A empresa ainda tem uma aplicação financeira de 543 milhões de reais, que está aplicada a uma taxa de 5%. E o dólar está a R$ 3,92 hoje, sendo que terminou 2017 em R$ 3,27. E o euro está a R$ 4,48 atualmente, sendo que terminou 2017 em R$ 3,94. Antes de mais nada, precisamos transformar a dívida que está em dólar e euro, já que a taxa cambial das duas moedas sofreram alterações. Para isso, basta fazer uma regra de 3 no caso do dólar, que será 1 bilhão 467 milhões, está para 3,27, ou seja, 1 bilhão 467 milhões é a dívida em dólar, está para R$ 3,27, que foi a taxa cambial que a empresa fechou o ano, que foi a taxa cambial que foi encerrada em 2017, e X está para R$ 3,92, que é a taxa cambial de hoje. Com isso, a dívida, considerando então a taxa cambial de hoje, de R$ 3,92, a dívida em dólar de 1 bilhão 467 milhões estaria hoje em 1 bilhão 758 milhões. Logo, houve uma variação cambial em dólar de 291 milhões, ou seja, 1 bilhão 758 milhões menos 1 bilhão 467 milhões. E que tal variação entrará na parte de resultado da companhia na conta de despesa financeira. Caso a dívida em dólar tivesse caído, entraria em forma de receita financeira. Agora, para o euro, a mesma coisa. A empresa tinha uma dívida em euro de 727 milhões 879 mil no final de 2017, quando o euro estava com uma taxa de R$
e agora atualmente está em R$ 4,48. Logo, a dívida em euros será de 827 bilhões de reais e 639 mil. Logo haverá uma variação cambial em euros de 99 milhões 760 mil, que no caso são os 827 milhões, que é quanto a dívida em euros está hoje, menos 727 milhões 879 mil, que foi quanto a empresa fechou a dívida em euro em 2017. Em que tal variação entrará na parte de resultado da companhia na conta de despesa financeira. Caso a dívida em euro tivesse caído, entraria em forma de receita financeira. Com isso, a dívida de 2018 será a dívida de 2017, menos a amortização de 2018, mais a variação cambial do dólar, mais a variação cambial do euro. No entanto, vale ainda dizer que os recursos que a IOSP Maxon tem em caixa e aplicações financeiras não serão suficientes para pagar a amortização da dívida em 2018. Dessa forma, ficará uma diferença de 809 milhões de reais, calculada através de 543 milhões, que é a quanto a empresa tem em caixa, menos 1 bilhão 352 milhões, que é o quanto a empresa tem que pagar de amortização só em 2018. Ou seja, além das variações cambiais, a dívida ainda aumentará em 809 milhões 213 mil reais, pois a companhia terá que captar esse valor para pagar a amortização de 2018. Dessa forma, a dívida de 2018 ficaria da seguinte forma: dívida de 2018, 2 bilhões 843 milhões de reais, que é o quanto a empresa fechou com dívida de 2017, menos 1 bilhão 352 milhões de reais, que é o quanto a empresa vai pagar de amortização em 2018, mais 99 milhões 760 mil, que é o quanto a dívida em euro vai variar, mais 291 milhões 361 mil, que é o quanto a dívida em dólar vai variar, mais 809 milhões 213 mil, que é o quanto qual vai ser a variação entre o que a empresa tem em caixa para pagar e a amortização diminuído, ou seja, vai ser o quanto a empresa tem em caixa, que são aqueles 543 milhões de reais, menos os 1 bilhão 352 milhões, que é o quanto ela tem que pagar de amortização em 2018. Ou seja, ela vai ter que ainda captar no mercado esses 809 milhões para ela poder pagar a amortização de 2018, que vai resultar numa dívida de 2 bilhões 691 milhões e 66 mil. Já a despesa financeira de 2018 seria 2 bilhões 843 milhões, que é a dívida de 2017, vezes 7,44%, que é o custo financeiro da dívida, mais 291 milhões, que é a variação da dívida em dólar em 2018, mais 99 milhões 760 mil, que é a variação da dívida em euro. Ou seja, vai resultar numa despesa, a empresa vai ter uma despesa financeira de 2018 de 602 milhões 931 mil. Já a receita financeira de 2018 será 543 milhões 331 mil, que é o quanto a empresa tem em caixa e aplicações financeiras, vezes 5%, que é o quanto ela consegue de rendimento nas aplicações dela, conforme já dito, que vai estar uma receita financeira de 27 milhões 167 mil.
Além das receitas e despesas financeiras, não podemos usar também como base o comportamento da alíquota do IR sobre receita líquida em períodos passados. Ou seja, a gente faz uma análise vertical e horizontal de tudo, né? Principalmente a análise vertical de todos os itens da DRE. O único que não pode fazer análise vertical são as receitas e despesas financeiras, que eu acabei de frisar aqui como é que se projeta isso, e a alíquota do imposto de renda, que a gente vai falar agora. No Brasil, a alíquota usual é de 34%, porém existem empresas brasileiras que também atuam no exterior, como a Gerdau, ou aquelas que têm incentivos fiscais por atuarem em regiões mais pobres do país, como a Grendene, no Nordeste, e outras ainda que, por terem acumulado prejuízo no passado, têm direito a terem créditos tributários nos próximos anos. Nesses casos, a alíquota de 34% não se aplica. Logo, o ideal é tirar a média dos últimos anos e, no caso de empresas com prejuízos no passado recente, calcular os 34%, mas descontando os créditos tributários que a empresa terá direito nos próximos anos, na qual são mostrados nas notas explicativas da empresa. Uma outra situação também é ligar para a companhia e perguntar qual a alíquota de IR ideal que ela trabalha. Então, gente, eu acabo de finalizar aqui o curso de análise fundamentalista. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar para o meu e-mail pessoal que eu respondo. O e-mail é caiamoede@gmail.com. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e vamos seguir com os nossos próximos cursos, que serão análise técnica ou análise gráfica e operações estruturadas. Um abraço a todos.